Queridos, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler os versículos 7 e 8. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Toda honra, toda glória sejam dadas somente ao nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Edivaldo, a alegria é toda minha, meu irmão, de estar aqui nessa noite. Deus continue abençoando o Senhor é um presente de Deus em nossas vidas. Me espelho muito no Senhor. Deus continue abençoando o ministério do Senhor, em nome de Jesus, meu irmão. Amém. Um pouquinho mais. Sua digníssima esposa, irmã Áurea, Deus abençoe minha irmã, em nome de Jesus, todo o corpo de obreiros desta casa, cada irmão e cada irmã. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gênesis 22, versículo 7. Se já podemos ler, por favor, todos digam amém. 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 Isaac disse ao seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, e toda a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, está aqui a tua palavra. Senhor, eu quero lhe pedir, fala conosco nesta noite. Abre o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra. Manifesta a tua glória, o teu poder e a tua unção entre nós. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco. Amém. Amém. E você pode se assentar glorificando a Jesus. Queridos, diante do texto que nós lemos, eu quero pregar baseado em um tema. No monte da provação, Deus se manifesta com provisão. Esse texto que nós lemos é seguido de um contexto muito maior, onde por muitos anos Deus se mantém em silêncio, sem falar com Abraão. Porém, quando esse Deus rompe o silêncio, cada palavra proferida é como uma faca afiada que penetra no coração deste homem. Abraão, que agora já é velho, já havia passado por diversas provações, e eu tenho a convicção de que agora ele enfrenta a mais difícil delas, a entrega de Isaac, o seu único filho, sobre um altar para morrer. Esse acontecimento aponta para o maior gesto de amor da história. O sacrifício de Isaac foi uma figura profética da morte de Jesus. Um pai que oferece o filho, e um filho que se entrega sobre o madeiro e não foge do sacrifício que seria feito pelo próprio pai. O escritor aos Hebreus afirma no capítulo 11, verso 19, que assim como Abraão decide matá-lo sobre o madeiro, mas crendo que após o holocausto Deus restituiria a vida de Isaac. Do mesmo modo, Isaías afirma no capítulo 53, verso 10, que foi do agrado de Deus esmagar, moer e matar o próprio filho, mas restituiria a sua vida 3 dias depois. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu filho sobre um madeiro para morrer, Abraão também estava disposto a entregar o seu filho sobre um madeiro para o holocausto e entregá-lo à morte. Por 3 dias, Abraão caminha com o seu filho ao Monte Moriá, onde iria oferecê-lo em sacrifício. E foi exatamente neste mesmo local, no Monte Moriá, onde 2000 anos mais tarde, o próprio Deus também iria oferecer o seu filho como um cordeiro no altar que foi a cruz, para tirar os pecados da humanidade. Essa é uma figura que aponta para a morte de Jesus.
uma vida por outra vida. O sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus que nos deu livre acesso à presença do Pai, nos tirou do caminho da condenação para o caminho da salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Após essa breve introdução, Abraão recebe uma ordem de Deus para sacrificar o seu filho. Quando diz: Abraão, toma o teu único filho Isaque, a quem você ama. Você vai para a região de Moriá e você vai sacrificá-lo ali em um dos montes que eu vou te mostrar. Em primeiro lugar, o Monte Moriá não foi apenas o cenário de um sacrifício, mas o lugar onde Deus se revelaria de forma profunda a Abraão. O mesmo monte que simbolizaria dor e perda tornou-se um dos lugares da maior demonstração de fé, obediência e provisão divina, onde Abraão iria sacrificar o seu filho em holocausto a Deus, isto é, um sacrifício totalmente queimado. Esse Deus testa a obediência e a confiança de Abraão. O primeiro versículo deste capítulo nos revela o propósito deste acontecimento, onde o escritor diz: Deus testou Abraão. Algumas versões dizem que Deus pôs Abraão à prova. Em primeiro lugar, o Monte Moriá não foi apenas o cenário que simbolizaria dor e perda, mas o lugar onde Deus se revelaria de forma profunda a Abraão. Me ouça com atenção: o monte da provação nunca é maior que o Deus da provisão. Enquanto os desafios que nós enfrentamos parecem ser gigantes e o caminho para cumprir a missão parece impossível, o mesmo Deus que permitiu o desafio já está esperando no alto do monte com resposta. Deus nunca coloca ninguém numa prova sem já ter preparado a provisão. O monte não define o fim, mas é o Deus que se revela sobre o monte que define quando será o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, Maravilhoso. sacrifício é entrega, provação é teste, mas a confiança em meio à provação revela o Deus da provisão, e o altar da provação se torna o palco da provisão desse Deus. Quando o escritor diz que Deus pôs Abraão à prova, nós podemos observar que o pôr à prova geralmente envolve dificuldades que são projetadas para descobrir como uma pessoa realmente é. A fé e o caráter de alguém são testados em meio à provação. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 afirma que Deus guiou o povo de Israel pelo deserto por 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter. Mas para quê? Para ver se obedeceriam ou não os seus mandamentos. No verso 16 afirma que Deus provou o povo, sustentando-os com maná para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Deus vai testar Abraão, mas um ponto muito importante a se analisar: perceba que em nenhum outro lugar da Bíblia Deus manda que um homem realize o sacrifício de seu filho. Ao contrário, Deus repudia essa ação. No capítulo 2 do livro de Amós, Deus castiga o povo de Moabe pela prática do holocausto humano, que é a oferta queimada. E os sacrifícios humanos eram feitos a um deus pagão chamado Moloque. Para o homem que andou segundo o coração de Deus, Davi, Deus não pede o seu filho. Para o homem que era íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal, Jó, Deus não pede o seu filho. Para o maior libertador da nação de Israel, Moisés, Deus não pede o seu filho. Para o homem que andou com Deus de tal maneira que não experimentou a morte, porque Deus decidiu tomá-lo para si, Enoque, Deus não pede o seu filho. Abraão, crente, pai da fé, obedecia à voz de Deus. Por que esse Deus decide pedir o seu filho em sacrifício? Abraão deixou os ídolos da casa de seu pai e recebeu o Deus verdadeiro. Deixou sua terra para conquistar outras terras. Deixou a casa de seu pai e se tornou pai de Isaque e pai de Ismael, pai das nações e pai da fé. Por que Deus decide pedir o seu filho em sacrifício? Todo encontro entre Abraão e Deus
era proveitoso, porque Abraão recebia crescimento. A obediência pela fé fez Abraão chegar aonde outros não chegaram. Eu vou repetir: a obediência pela fé fez Abraão chegar aonde outros não chegaram. Aleluia. Ele foi abençoado pessoalmente, mas o propósito para a sua vida, meu irmão, era o alcance do mundo. Deus lhe deu um filho, mas essa alegria era o início de uma promessa de fazer dele uma nação. Deus promete pelo seu próprio nome. Hebreus 6,13: eu prometo que o abençoarei ricamente e lhe darei muitos descendentes. Gênesis 22,16: eu juro por mim mesmo e pelo meu próprio nome que eu abençoarei Abraão. E agora, esse Deus que promete lhe pede um meio para o cumprimento da promessa. Pede aquilo que faria cumprir o propósito em sua vida. Pai de nações, Jesus, então, por que é que Deus pede? Porque o pedido de Deus não é sobre perder Isaac, mas sobre descobrir quem Deus realmente é. Deus estava dizendo: Abraão, a promessa que eu te fiz não está de pé por causa daquilo que eu te dei. A promessa está de pé por minha causa. O teste, Abraão, nunca foi para matar o filho, mas para revelar um pai. Deus queria mostrar para Abraão que ele é mais do que promessas. Ele não depende daquilo que Abraão tem para cumprir uma promessa em sua vida. E quando Deus permite perdas aparentes, a morte do filho é para revelar ganhos eternos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou te provar na Bíblia. Aleluia. Após a aprovação, no capítulo 22, verso 17, Deus diz: como você me obedeceu, não me negou seu filho a quem ama, eu juro por mim mesmo que eu abençoarei, farei os seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e tão numerosos quanto a areia da praia do mar, e por meio de sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por que, Jesus? Porque o Cristo que veio para salvar, abençoar, libertar, purificar, justificar, veio através da obediência de Abraão, do pedido feito por Deus. Quando Deus permite perdas aparentes, é para revelar ganhos eternos. Aleluia. Deus não queria a morte de Isaac. Eu vou me aprofundar dentro desse texto. Eu peço a sua atenção. Eu irei dividir esse texto em duas partes. Em primeiro lugar, a aprovação de Abraão, e em segundo lugar, a provisão de Deus. Em primeiro lugar, a prova da fé de Abraão revela um nome que só se conhece no monte: Jeová Jiré. Foi no momento mais difícil que Abraão descobriu um novo nome de Deus. Ele conhecia o Deus que faz promessa, mas ali conheceu o Deus da provisão no lugar da provação. Há aspectos de Deus que só conhecemos no monte da provação, e nem sempre a provação que vem contra a sua vida é para tirar algo, mas para revelar a provisão, o amor, a proteção, o cuidado, a compaixão, a graça, a misericórdia que vem de Deus. Primeiro, Deus prova a obediência de Abraão. No capítulo 12, verso 1, Deus diz a este homem: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. E no capítulo 22, verso 2, Deus repete esse mesmo comando a Abraão, dizendo: Abraão, pega seu filho, vai para a terra de Moriá, sacrifique-o ali em um dos montes que eu vou te mostrar. Deus repete e está lembrando a Abraão a sua natureza da sua obediência a Ele. Olha, Abraão, eu já te disse isso e você me obedeceu. A maior prova de fé de Abraão nunca foi entregar Isaac sobre o altar, mas obedecer, mesmo passando por cima do sentimento de amor de um pai. Embora o narrador desse texto não mencione os sentimentos de Abraão, nós podemos ver no capítulo 21 com a expulsão de Ismael, onde o escritor diz que Abraão teve grande aflição. Se foi assim que ele se sentiu ao mandar embora o seu filho, imagina como ele deve ter se sentido ao sacrificar
o seu único filho, o caçula, o mais novinho, aquele por meio de quem todas as promessas deveriam se cumprir. Você que é pai, como você se sentiria ao receber uma ordem do próprio Deus dizendo: ouve a tua mulher, manda teu filho mais velho embora e o mais novo oferece em sacrifício para mim? Meu Deus. Aleluia, Senhor. E quando Deus lhe pediu que oferecesse o seu filho amado, Isaque, ele imediatamente o faz. Neste capítulo, não há menção alguma de Sara, esposa de Abraão. O texto não diz que ele tenha falado com a sua esposa sobre levar Isaque no altar. Me escute, você como mãe, como reagiria ao ouvir que Deus pediu teu único filho em sacrifício? Certamente o mais apegado. Não foi Deus quem pediu, seria a sua resposta. Aleluia. O texto não diz que Abraão tenha falado com Sara e nem que ele tenha orado a Deus para que Deus desistisse de sua ordem. Somente é mostrado que Abraão reagiu rápido diante da ordem de Deus. Levanta-se de madrugada, pega os servos, pega a lenha, pega o cutelo, pega o jumento, pega Isaque e bora para a terra que Deus vai mostrar para o sacrifício. Chegando lá, Abraão ainda disse aos seus servos: olha, vocês vão ficar aqui, nesse ponto. Eu e o rapaz vamos subir e adorar ali. Vocês fiquem aqui. Daqui para lá sou eu e o rapaz. Nós subiremos, adoraremos e nós voltaremos. Mas como pode Abraão dizer que os dois vão voltar, se ele estava subindo o monte para matar o filho? Dois motivos. O primeiro motivo: Abraão tinha fé que Deus podia trazer o seu filho de volta à vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Romanos 4,17. Olha o que Paulo diz quando ele cita Abraão: eu, o Senhor, o fiz pai de muitas nações. Por que, Paulo? Paulo responde: isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Aleluia. Glória a Deus. O que era o holocausto? Uma oferta totalmente queimada, totalmente incinerada a brasas, cinza sobre o altar. Pai, está aqui a lenha e o fogo. Abraão cria que de uma simples partícula de cinza, Deus é tão poderoso que poderia trazer o seu filho de volta à vida, mesmo que nunca tenha visto isso acontecer antes. Deus ainda não havia ressuscitado ninguém. É por isso que Paulo diz em Romanos 4,17: Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Este é o primeiro motivo. Segundo motivo: ele sabia que Isaque não era dele, era de Deus. E isso se resume em fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que eu ainda não vejo. A fé não explica, mas entrega, e Deus responde com provisão. O que é fé, Jesus? Fé não é entender todos os detalhes, é confiar e obedecer na ordem de um Deus, mesmo quando não se tem resposta. Abraão não discutiu com Deus, apenas obedeceu. E no lugar da dúvida, no lugar da aflição, Deus plantou provisão. Quando você entrega sem reserva, o céu responde sem limite. Quando você confia em Deus, a provisão vem no momento certo. Glória a Deus. A provisão de Deus não antecipa o sacrifício e nem falha depois dele. Mas se Deus já sabia que Abraão iria sacrificar o filho, por que ele não mostrou o cordeiro logo? Deus não mostrou o cordeiro antes da entrega porque ele age na hora exata. Ou seja, ele não antecipa para não anular a fé, mas também não deixa de honrar aquele que nele confia, não deixa de honrar aquele que obedece à sua voz. A provisão de Deus sempre vem depois da obediência à voz de Deus. A provisão de Deus sempre vem depois da obediência à palavra de Deus. Glória a Deus.
Abraão foi convocado a oferecer de volta aquilo que de Deus havia recebido. Perceba, Deus não pediu Ló, ao contrário, o deixou ir. Deus não aceitou o Damasceno Eliezer. Deus disse que lançasse fora Ismael. Ló fazia parte da parentela que Abraão deveria deixar para trás. O Damasceno Eliezer era um servo nascido em sua casa, mas não era um filho nascido do casal. Ismael era filho de Abraão, mas não da promessa que Deus fez a Sara. Nenhum destes foi dado a Abraão pela vontade absoluta e soberana de Deus, mas Isaque sim. Deus está pedindo de volta simplesmente aquilo que ele deu. Romanos 11, 35 e 36. Quem foi aquele que deu a Deus primeiro alguma coisa, para que depois ele precise retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existe por meio dele, são para ele, e a ele seja toda a glória para o Senhor. Deus prova a obediência de Abraão. Por que Deus pede Isaque em sacrifício? Primeiro motivo, Abraão tinha fé que Deus poderia trazer o seu filho de volta à vida. Segundo motivo, ele sabia que Isaque não era dele, era de Deus. E isso se resume em fé. Em segundo lugar, Isaque se entrega no altar da provação. Isaque não era uma criança. O texto chama ele de rapaz. Ele sobe no altar e ele se entrega. Senão jamais poderia ser o exemplo do Cristo que não fugiu da cruz, mas entregou a sua vida e o seu corpo sobre ela. Para Isaque, o altar foi o seu corpo sobre o madeiro para o holocausto. Para Cristo, o altar foi o seu corpo sobre o madeiro que foi a cruz. Gênesis 22, 12. O anjo do Senhor disse: não toque no rapaz. Abraão não viu como uma simples oferta, mas como um ofertante, como um adorador. Versículo 5. Abraão disse aos servos: fiquem aqui com o jumento, eu e o rapaz, vamos subir um monte. Lá nós vamos adorar a Deus, e depois nós vamos voltar. Há muita controvérsia entre alguns estudiosos quando afirmam a idade de Isaque. É certo que ele tinha entre 13 e 25 anos, mas o ponto central aqui é que Isaque já era grande e forte o suficiente para carregar a lenha para o fogo do altar, não sabendo que ele mesmo seria colocado como sacrifício. O grande detalhe da história é a submissão e a mansidão do filho em ser levado para ser sacrificado em obediência ao pedido de Deus. Então, esse foi um teste de fé, não apenas para Abraão, mas também para Isaque, que já era um jovem que podia facilmente se livrar de Abraão, que já tinha mais de 110 anos. Pai está velho, pai não está batendo bem na cabeça lá não, o velho doidou. Porém, Isaque também estava disposto a aceitar a vontade de Deus. Ele sabia como se consumava um sacrifício. A prova disso é que ele perguntou para o pai: pai, está aqui a lenha, está aqui, pai, mas cadê o cordeiro? Eu conheço como se faz um sacrifício, pai. Eu sei que precisa de um animal para morrer. Cadê o cordeiro, pai? Está aqui a lenha, cadê o cordeiro? E Abraão sabiamente responde: o Senhor vai prover o cordeiro, meu filho. A resposta dessa afirmativa de Abraão está no capítulo 11, verso 18 de Hebreus. Ele confiava que até dos mortos, Deus, se quisesse, podia trazer Isaque de volta à vida. É por isso que ele diz: nós vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Glória a Deus. Deus havia dito que era através de Isaque que a promessa, que a aliança se concretizaria. E aparentemente, matar Isaque significava matar a promessa. E naquele tempo, Isaque havia se tornado o núcleo principal de todas as esperanças de Abraão. E isso explica o motivo desse pedido de Deus, a importância. Abraão já é velho, e Abraão está vivendo
vivendo com o seguinte pensamento: a promessa de Deus não pode se cumprir se Isaac morrer, mas o Deus que promete agora pede Isaac morto no altar. Deus estava pedindo Isaac para que Abraão entendesse que o centro da promessa nunca foi aquilo que Deus havia dado. O centro da promessa sempre foi Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao ouvir as palavras mais duras, dolorosas, que um pai pode ouvir, Abraão não se revolta contra Deus, mas imediatamente decide obedecer. Levanta-se de madrugada, pega o jumento, pega 2 servos, toma Isaac, põe o pé na estrada, bora para a terra de Moriá. O percurso de Berseba, a terra onde Abraão morava, até o Monte Moriá, eram mais de 80 quilômetros. Foram 3 dias de viagem, tempo suficiente, pastor, para Abraão desistir e questionar a Deus. A cada passo que dava, era uma martelada em sua consciência: eu vou matar meu filho, eu vou matar meu filho. Ele olha para Isaac, mas não diz que ele é o sacrifício. A cada passo, seu coração aperta ainda mais, a sua consciência pesa: eu vou matar meu filho, mas eu creio que Deus vai trazê-lo de volta à vida. Eu vou obedecer, mas eu vou matá-lo, mas eu não posso voltar para trás. Eu vou realizar o sacrifício. Abraão põe os olhos nas promessas, não nas explicações. Me ouça com atenção: a nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável, a fazer o que parece exagerado e aquilo que parece impossível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você olhar para Abraão caminhando para Moriá com seu filho, para José na prisão, para Moisés e Israel de frente ao Mar Vermelho, para Davi na caverna, ou ainda para Jesus na cruz do Calvário, a lição é a mesma: vivemos pelas promessas, não pelas explicações. Aleluia. Abraão sobe o monte, prepara o altar, me dá a lenha, meu filho. Aleluia. Ele coloca a lenha sobre o lugar do sacrifício. Ele vira para Isaac, pega Isaac. Isaac se entrega sobre o altar. Quem se entrega confia naquele a quem se entregou. Ele amarra Isaac no altar. Quem está no altar está amarrado pelas cordas do altar. O altar prende. Abraão, ele pega a faca. Seu coração estava apertado, com certeza estava suando frio, as suas mãos estavam geladas, já estava prestes a cravar a faca sobre Isaac. Ele levanta o braço e de repente o anjo do Senhor brada do céu: Abraão, não faça nenhum mal ao rapaz, porque agora sei que você teme a Deus e não me negou o seu filho. A faca só parou porque Deus já tinha preparado o cordeiro. Glória a Deus. No momento mais intenso da entrega, quando parecia que não tinha mais volta, Abraão vai matar o filho, Deus interveio. A obediência de Abraão ativou o plano de Deus e o cordeiro que já estava ali foi revelado. Deus sempre tem um escape preparado na provação para aqueles que obedecem a sua voz. Deus sempre tem um escape preparado na provação para aqueles que obedecem a sua voz. Ele só espera para ver até onde vai a sua fé. Aleluia. Quem sobe um monte da aprovação em obediência, desce com testemunho. Quem sobe um monte da aprovação em obediência, desce com a aprovação de Deus. Quem sobe um monte em obediência, desce com promessa. Abraão subiu com uma ordem e um coração confiante. Não sabia o final, mas confiou. E quando ele desceu, já não era mais apenas um servo. Quem era Abraão? Aquele que foi chamado
chamado amigo de Deus, pai da fé, pai de nações, e pela obediência de Isaac, desceu como herdeiro de promessa. A sua obediência hoje revela o teu testemunho amanhã. A sua obediência hoje revela a provisão de Deus, revela a promessa, revela o amor, revela o cuidado, a graça, a misericórdia, o poder, a provisão de Deus. Quando a fé sobe um monte, a provisão desce do céu. Glória a Deus. Que maravilha. Fé verdadeira sempre exige movimento. A fé verdadeira sempre exige obediência, mesmo sem ter nenhuma garantia. Quando você age com fé, o céu se movimenta para alcançar a tua casa. Quando você age com fé, o céu se movimenta para alcançar a tua família. O céu se movimenta para te alcançar. Quando você age com obediência, não é você que busca o céu, é o céu que procura você. Cadê ele? Cadê ela? Cadê o adorador? Cadê aquele que veio para oferecer culto a Deus? Não é você que procura, é o céu que procura você. É o céu que procura a sua casa. É o céu que procura a sua vida. Quando você obedece, não é você que vai atrás da provisão, é a provisão de Deus que vem até você. Glória a Deus. Tudo parte da fé e da obediência. Aquele que se entregou no altar gerou a salvação, pois de sua descendência veio o Salvador, veio Cristo, veio Deus que iria salvar. O escritor aos Hebreus menciona no capítulo 11, verso 17, que Abraão ofereceu Isaac, e de fato, para Deus, Isaac foi oferecido, pois Deus valoriza mais a intenção do que a ação. A ação pode não ter sido a morte de Isaac em sacrifício, mas a intenção em obediência à voz e ao pedido de Deus foi de entrega completa. O sacrifício de Isaac foi aceito sem ele ter sido sacrificado. Deus valoriza mais a sua intenção de obedecer a ele do que realmente aquilo que você faz. Glória a Deus. Isaac era promessa, mas Abraão escolheu confiar no Deus da promessa. Ele amava o filho, mas amava ainda mais o Deus que deu o filho. Abraão sabia que se Deus foi capaz de dar Isaac, mesmo após a morte, também seria capaz de restaurá-lo, restaurar sua vida. Abraão não se prendeu ao presente da promessa, mas se prendeu ao caráter daquele que prometeu. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Vem provação, vai provação. Se lembra do tema da mensagem? No monte da provação tem um Deus no céu que se manifesta com provisão. O monte da provação nunca é maior que o Deus que provê a tua necessidade. No monte da provação, ele não é maior que o Deus que está no céu. Deus não coloca ninguém numa prova sem já ter preparado a provisão. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Em hebraico, a oferta queimada representa a oferta queimada que sobe até a Deus. Ela não se espalha. A oferta não é para agradar a homens, e sim para agradar a Deus. Aí Paulo diz no capítulo 12 de Romanos: portanto, irmãos, eu suplico que ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus me explica por que sacrifício vivo. O culto no Antigo Testamento era feito como? Trazia um animal e o matava. Os sacrifícios cuja vida era tirada antes de se apresentar sobre o altar como santo, isto é, agradável a Deus e separado, reservado, consagrado para o serviço de Deus, agradável a Ele. Então o sacrifício é entregue morto. O sacrifício era entregue morto. Era um animal,
apontando para o sacrifício de Cristo, um cordeiro que morria e o seu sangue era derramado. Pronto, isso era o culto. Estou perdoado. Mas Jesus pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e agora Ele diz: não precisa mais oferecer oferta morta. Não, Senhor, não. Dê o seu corpo vivo sobre o altar. Aleluia. Portanto, irmãos, ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo. Porque pegar um cordeiro no pasto, matar e oferecer para Deus é muito mais fácil do que entregar o seu corpo vivo para Ele. Quando Abraão diz em 22 aos seus servos: fiquem aqui, nós subiremos, adoraremos e retornaremos. Adoraremos. Foi um culto. Então o culto de Isaac é o culto de Romanos 12, o corpo e a vida entregue sobre o altar, separado para o serviço de Deus. Mas tem um carneiro preso que será oferecido no culto. Mas a partir da morte de Jesus, Deus está dizendo: não quero mais o culto do carneiro que não sabe o que está fazendo. Como assim, Senhor? Que mata o animal, mas não mata seus prazeres. Que mata o animal, mas não mata os desejos da tua carne. Que tira a vida de um animal, mas não arranca seus pecados. Que cobre os pecados, mas não tira igual o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então Deus está dizendo: eu quero o culto de Isaac que se entrega e se amarra sobre o altar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Ou seja, preso, amarrado. Versículo 9: Abraão amarrou Isaac no altar. O que significa amarrado no altar? Tá difícil, eu sei que vai doer, eu sei que eu posso morrer, mas eu não abro mão do altar de Deus. Tá difícil, eu sei que pode me matar, mas eu não vou abrir mão de adorar a Deus. Tá difícil, mas eu não abro mão de obedecer a voz de Deus. Tá difícil, mas eu não desisto. Por que tu não desiste? Porque eu entreguei o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu caminho para a conclusão. Quando eu prego a história no Antigo Testamento, eu prego olhando para a redenção em Cristo, que é a solução divina para os problemas causados pelo pecado humano. A partir da queda, se vê a necessidade de apontar Cristo como solução para os problemas causados pelo pecado de Adão e, por conseguinte, os pecados da humanidade. Jesus é a solução para os problemas causados pelo pecado. No Antigo Testamento, qual era a solução? Pegava um cordeiro, o matava e o entregava sobre o altar. Abraão desce o monte com Isaac e volta para Berseba com seus 2 servos. Se a viagem de ida provavelmente foi com o coração partido de dor, a viagem de volta foi com o coração explodindo de alegria. Eu concluo essa mensagem destacando que a experiência de Abraão e Isaac é a figura profética da caminhada do pai e do filho para a cruz do Calvário. Certa vez Jesus disse aos judeus: Abraão, o vosso pai, se alegrou, se regozijou, festejou por ver o meu dia. No nascimento de Isaac, Abraão vê o dia do nascimento de Jesus. No casamento de Isaac com a sua noiva, é a figura representativa e profética da segunda vinda de Cristo para a sua noiva, a igreja. Mas no Monte Moriá, quando Isaac foi colocado sobre o altar, Abraão viu o dia da morte e da ressurreição de Cristo como o cordeiro que veio para morrer em nosso lugar. Aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, a
Assim como Isaac era filho da promessa e o filho amado de Abraão, Jesus foi aquele que foi prometido que viria, e é o filho amado em que Deus tem todo o seu prazer. Em segundo lugar, Isaac foi a Moriá sem reclamar, do mesmo modo que Jesus foi como ovelha muda e obediente até a morte, e morte de cruz. Em terceiro lugar, Isaac foi prometido por Deus, e o seu nascimento aconteceu por uma intervenção milagrosa, assim como a vinda de Jesus foi prometida, e também aconteceu por uma intervenção milagrosa no ventre de uma virgem. Em quarto lugar, a Bíblia diz que o pai amava o filho, e o filho amava o pai. Abraão não negou seu filho, e o pai não poupou o seu próprio filho, mas o entregou sobre o madeiro por todos nós. Em quinto lugar, o filho tinha que morrer. Abraão pegou o cutelo, Abraão pegou o fogo, ambos instrumentos de morte. No caso de Isaac, houve um substituto, mas ninguém poderia substituir o lugar de Cristo na cruz, uma vez que só Ele poderia nos livrar da condenação ao inferno, uma vez que só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac não suportou nem o fogo e nem o cutelo, mas Jesus suportou ambos na cruz do Calvário, no juízo de Deus. O pai de Isaac estava lá, mas o pai de Jesus o desamparou na cruz, virou as costas quando ele se fez pecado por nós. Meu Deus. Em sexto lugar, Abraão colocou sobre Isaac a lenha do holocausto, do mesmo modo que Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade, o pecado de todos nós. Em outras palavras, Ele carregou o lenho maldito do pecado em seus braços de uma multidão de pecadores. Em sétimo lugar, Hebreus 11:19, Isaac morreu apenas no sentido figurado, mas Cristo Jesus realmente morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. O texto não menciona que Abraão tenha retornado com Isaac. O texto não menciona mais Isaac em nenhum momento desse texto. Porém, na próxima vez que nós ouvimos falar de Isaac, é quando ele se encontra com a sua noiva no capítulo 24. Essa daqui é para você dar um glória bem gostoso. Cristo veio, se entregou no altar que foi a cruz, ressuscitou e subiu ao céu. Mas o próximo evento glorioso, o próximo capítulo será o retorno de Jesus, para também se encontrar com a sua noiva e levá-la para o céu. Aleluia. Aleluia. Fique de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Senhor. Oh, Abraão cumpriu o propósito de Deus, que foi contra os sentimentos de um pai. E Deus proveu o cordeiro. A obediência, acima de tudo, gera a provisão de Deus. No monte da provação, para quem obedece, tem um Deus no céu que se manifesta com provisão. Na sua provação, seja ela espiritual, financeira, seja na saúde, na sua obediência, a voz, a palavra de Deus, Deus se manifesta com provação. Deus se manifesta na saúde. Deus se manifesta com cura. Deus se manifesta como restauração. Deus se manifesta como aquele que purifica, como aquele que restaura, como aquele que dá a vida, como aquele que provê onde não há provisão. Podemos comparar esse acontecimento com a declaração de Jesus de que é impossível ser seu discípulo sem amá-lo acima de pai, mãe, esposa, filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa e até mesmo a própria vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque um dia estávamos condenados ao fogo do inferno,
inferno, a condenação eterna, mas o teu amor por nós, meu Deus, foi maior, a ponto de dar o teu filho para morrer por nós e nos garantir a salvação. Obrigado, meu Senhor. Pai, escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor. Nos ajude a sermos crentes fiéis, verdadeiros, e andarmos em santidade, andarmos segundo a tua palavra, em nome de Jesus. É o que nós oramos. Nos purifica, Jesus. Por favor, liberta-nos, ó Pai amado. E em nome de Jesus, tem mais algo que eu quero lhe pedir. A cada dia, que a tua glória e o teu poder possam ser manifestados em nossas vidas, para que aqueles que ainda não têm o Senhor possam olhar para a tua noiva, para nós, Jesus, e ver a tua presença, a tua graça, o teu amor perfeito, a tua misericórdia, o teu poder manifestado em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e nós oramos, Senhor. Amém. E graças a Deus, que glorifica a Jesus.